Próximo processo, esse sim tem duas discussões nessa mesma sessão. Primeira e segunda discussão do processo número 099/2015. Projeto de lei número 16/2015 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial de 5 milhões, regulamentação fundiária de núcleos de interesses sociais, Social Fundação Prolar de Jacareí, autoria Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. Só lembrando que esse processo, sim, ele acontece em duas discussões, porém, por estar em regime de urgência, esse nós votaremos agora e ao final votaremos novamente. Senhor presidente, queria pedir o voto favorável dos vereadores, porque na realidade nós votamos aqui aumentando os objetivos da Fundação Prolar. Nós já votamos uma lei aqui, que dá também a prerrogativa à Fundação Prolar de fazer a regularização fundiária, né? Ou seja, regularizar os bairros irregulares da cidade, que é uma reivindicação bem antiga de vários moradores. 22 de abril, 1º de maio, Bela Vista, Rio Comprido, né? Que nós entramos lá agora, então diversos bairros. A Fundação Prolar pode fazer isso. O que acontece? Ninguém está colocando mais dinheiro no orçamento, até porque não tem. A Fundação Prolar, ela tem um X na lei orçamentária. É X o orçamento da Fundação Prolar. O valor de 5 milhões é um dinheiro que 2 milhões e 800 estavam no orçamento do Fundo Municipal de Habitação e Vendas de Lote, como aplicação financeira. E 2 milhões e 200, os 2.800 como aplicação no Fundo Municipal de Habitação e Vendas de Lote. Os 2 milhões e 200 estava compondo o orçamento em aplicação financeira, ou seja, 5 milhões não entrava no orçamento da Fundação Prolar. Por quê? Porque esse dinheiro estava como patrimônio. E aquilo que são aplicações financeiras, ou no fundo, ou em aplicações financeiras diversas. Ou seja, nós temos que transformar essa aplicação financeira que constava no orçamento dentro do orçamento geral da Fundação Prolar, para que a gente possa usar o dinheiro. Esse dinheiro existia como aplicação sem estar no orçamento, estava como patrimônio. Nós estamos transformando o patrimônio em dinheiro dentro do orçamento da Fundação Prolar. Como nós já aprovamos aqui os novos objetivos da Fundação Prolar e estamos a todo vapor, graças a Deus, lá no Rio Comprido, com as obras já iniciadas, nós precisamos só acertar isso dentro da fórmula do orçamento. Por isso eu peço o voto favorável de cada vereador e já agradeço. O processo continua em discussão. Na verdade, eu estou fazendo questão de falar um pouco sobre essa matéria. É que até, na verdade, eu fiz uma emenda a esse projeto de lei em relação ao Vila Ita 2, que é uma área que foi quitada, que na época eu comprei a associação comprou essa área, pagando uma média de 446 milhões de reais. E essa área foi fruto de uma manobra política e decisões até jurídica
as obras foram prejudicadas, foram paradas, e lá existe mais de 600 mil reais investidos e tudo paralisado. Eu fiz uma emenda nesse projeto de lei para que mais ou menos R$1 milhão fossem colocados à disposição, né, para a regularização do Vila Ita 2. Mas, infelizmente, tivemos pareceres contrários e aí a emenda não entrou nem em regime de votação. Mas, eu quero dizer o seguinte, que eu fico feliz ao saber que, nesse momento, nós estamos aprovando, né, R$5 milhões para a Fundação Prolar, para que ela invista realmente nas regularizações das áreas, né, das áreas irregulares do nosso município. E, inclusive, até para vocês terem uma noção, em 2007, eu já correndo atrás e preocupado com as irregularidades dos loteamentos, enfim, na cidade, eu consegui a resposta do pedido de informação com as seguintes informações. Quais os loteamentos do município considerados populares e que estão pendentes de regularização? Desses, quais estão embargados pela Prefeitura ou pela Justiça? Quais são os loteamentos considerados de baixa renda e de associações de moradores que também se encontram em situação irregular? Quanto a quais desses últimos já foram ajuizados ações? Outubro de 2007. E aí, vejam para vocês verem como é que a coisa funciona. A resposta: em atendimento ao ofício 173, 2007, dessa Casa Legislativa, datado de 31 de outubro de 2007, recebido de 1º de novembro de 2007, referente ao pedido de informações 3.950, protocolo de vereadores, em 2007, em outubro de 2007, transmitindo as informações fornecidas pela Secretaria de Planejamento, que na época me respondeu. Só para vocês terem uma ideia. Na época, em 2007, os bairros, jardins, loteamentos, parques irregulares eram o seguinte: Jardim Boa Vista, que é o bairro Itapema, Parataí do Meio, Chácaras Muraquitã, bairro da Figueira, bairro do Itapema, bairro do Varadouro, bairro Santo Ângelo, bairro Itapema, Veranejal, bairro do Poço, área da Prodesa, o Rio Comprido, que hoje está sendo regularizada, graças a Deus, e as ruas estão sendo todas pavimentadas. E também Jardim Pedra Mar, que hoje está registrada no Grapoab, aprovada pela Prefeitura, registrada de cartório, mas infelizmente com a ação de congelamento feito por um cidadão, que eu não vou falar o nome aqui agora, mas futuramente, se precisar, farei, de sacanagem, fez e barrou. E hoje, quem não tirou escritura no Pedra Mar até 2008, daqui para frente não está podendo tirar por enquanto. Pura sacanagem e perseguição política. E também Chácara Marília, 22 de abril, e logicamente 1º de maio. Esses são os bairros que nós, até 1997, eram os bairros irregulares. Hoje, com os avanços da lei, com o avanço das leis, que da cidade legal, do Estatuto da Cidade, a medida provisória 2220, enfim, e outras leis mais vigentes, está mais fácil de regularizar. Então, esse recurso está indo para a Fundação Prolar,
realmente é para ajudar a Fundação Prolar a regularizar todas essas áreas que eu citei e outras mais, e também construir mais habitação para esse povo, porque, gente, não é brincadeira não. O que eu ando pela rua de Jacareí e o povo vem falar sua habitação comigo, não é brincadeira. Quer dizer, 1.200 e poucas casas que foram feitas no sistema vertical e algumas no sistema horizontal, não atendeu ainda nem 50% da população em Jacareí que precisa de casa para morar. Portanto, eu sou favorável a esse projeto de lei, porque realmente ele vem fortalecer a Fundação Prolar para poder investir mais ainda nas regularizações e mais em habitação. Obrigado. O processo continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem, aqui tem um projeto que, segundo o entendimento meu, está só remanejando um dinheiro que é da própria Prolar, não é isso? É da própria Prolar. A Prolar, para quem não sabe, quem está nos assistindo, é uma fundação que eu vou ler. Está escrito aqui, ó. A Fundação Prolar de Jacareí, criada em 1980, se destina a atender em moradias a população de baixa renda. Eu fiz um pedido de informação aqui, perguntando quanto que teria em caixa a Fundação Prolar. E passa de 7 milhões. Só que a Fundação Prolar não fez casa na nossa cidade. E o objetivo dela é fazer casa. Só que ela não faz. E tem muitas pessoas com necessidade. Muitas pessoas com necessidade de moradia. Bom, agora está sendo feito um remanejamento desse dinheiro da Fundação Prolar de 5 milhões para regularizar os bairros que não são regularizados na nossa cidade, não é isso? É isso. Bom, quantos bairros nós temos sem regularizar? 19. E as pessoas necessitam da regularização desses bairros. Mas o que eu não posso deixar de falar é que desvestiu um santo para vestir outro. Tirou da construção de casa para regularizar. Porque, como eu disse ainda há pouco sobre a prefeitura, sobre a LDO que foi votada, sobre economizar dinheiro. Aquele dinheiro que eu citei aqui e falei que gasta-se quase 5 milhões em publicidade, por que não tinha? Nós estamos conversando agora com o Fernando, com o Cobra ali, por que não tira desse dinheiro 1 milhão e pouco por ano e aplica na regularização dos bairros, 19 bairros? Olha só, quer publicidade melhor do que regularizar 19 bairros? É muito melhor. E tira daquela publicidade de quase 5 milhões, tira 1 milhão e pouco por ano. Agora, desvestir um santo para vestir o outro, então eu tiro daqueles 7 milhões que ela tem em caixa, que não fez casa para a população, para regularizar. Então, a nossa população, tudo bem, vai regularizar, vai começar um processo de regularização, que já deveria ter feito há muitos anos isso. Mas, meu pessoal que precisa de casa, não vai ter. Inclusive, eu tenho orgulho em falar que foi comentado aqui agora há pouco sobre o nome Telmo de Almeida Cruz, que foi prefeito dessa cidade por 2 mandatos. E o secretário de habitação da época era o senhor Demésio Mota. Senhor Demésio, ao qual eu tenho também o prazer de falar dele, porque eu também fui assessor dele. E que se construiu, acho que foi quase 2.000 casas. O Itamar acabou de citar aqui Chácaras Marílias.
foi o Renato, engenheiro Renato, que era o diretor não era da Prolar, ele era diretor da Secretaria de Habitação ligado ao Demésio, e que regularizou, deu um trabalho danado, mas que é um profissional exemplar, um profissional excelente. Eu citei o nome dele há alguns dias atrás e volto a falar. Pois não, Itamar? Inclusive, o Maurício, o Jardim Real no Salvador foi iniciativa do Dr. Telmo na época. Eu lembro disso aí, inclusive conversando com o engenheiro acabei de falar, Renato, acabei de falar o nome dele, ele que iniciou todo o processo, que você entende bem dessa área de loteamento, toda a aprovação em São Paulo, ele fez todo aquele trabalho, é um profissional que tem prefeito que nem olha para ele, é que talvez não conheça o profissionalismo, a capacidade desse profissional, que é muito grande. Ele tem conhecimento de todos os problemas da nossa cidade, porque ele trabalhou bastante tempo com o Demésio. E o Demésio, como secretário, tinha um diretor ali exemplar, excelente. E eu parabenizo mesmo, quem dar a César o que é de César. Parabéns, meu amigo Renato, parabéns pelo grande trabalho que você desenvolveu em nossa cidade. Depois ele foi presidir a cooperativa, né, Itamar, que você bem sabe disso, que construiu também muitas outras casas no sistema de cooperativa. Então eu tenho o prazer de ter trabalhado com ele, sim. Novo Amanhecer. Novo Amanhecer, exatamente, que fez um trabalho excepcional também. Estivemos juntos lá e tudo. Exatamente. É um profissional que está acostumado com moradia. Só que, deixa para lá, tem gente que não olha para profissional, e sim para cargo político. Mas eu não posso votar contrário, porque eu estaria votando contrário a 19 bairros que precisam ser regularizados. Então, só que é uma pena, porque com esses 5 milhões daria para construir muitas moradias populares, muitas moradias para famílias que precisam. Então vai a minha sugestão, como eu disse, o prefeito é que faz com o dinheiro aquilo que ele entende. Poderia economizar no que é gasto em publicidade, propaganda aí, para lá e para cá, e destinar a essa verba, ou extinguir secretaria. Não precisaria tirar das famílias que precisam de moradia. É mais uma atitude do nosso prefeito que eu fico triste, porque o povo precisa de moradia. Mas eu não posso votar contra a regularização de 19 bairros. Quantas pessoas estão envolvidas nesses 19 bairros? São muitas, muitas. Por outro lado, muita gente vai ficar sem moradia. Mas poderia tirar, né, um dinheiro de um lugar e pôr para o outro, e economizar. Um abraço a vocês. Vamos ver, se Deus quiser. A gente sempre torce, ora a Deus, para que Deus sempre ilumine quem está comandando a cidade, para que tome as melhores decisões. A gente espera isso. Obrigado. Senhor presidente, gostaria de colaborar também no projeto. A gente falar de regularização de 19 bairros, sobre essa verba que está vindo para poder regularizar, uma verba que está bloqueada lá, que não pode usar sem ser nos projetos agora de regularização. Então, nós vamos retirar esse fundo para trazer para a gente trabalhar nesses bairros que estão sem regularização, trazendo a melhoria. O que acontece? Hoje são 19 bairros. Esses 19 bairros, vou dar um exemplo do Rio Comprido. Eu moro lá e eu sei como funciona. Se nós, lá são 2.000 famílias, se nós chegarmos e for construir casas para essas 2.000 famílias, seria muito caro. Então, a regularização é o mais viável. A gente dá mais condições, fazer terraplanagem, fazer o asfalto, trazer saneamento básico. É muito mais fácil do que construir as casas. Porque também a pessoa não vai querer sair do local onde ela está para morar em outro local. Então, é uma situação que é benéfica para muita gente, porque a pessoa não quer sair do seu bairro, ela quer ficar lá. E se nós formos construir casas com 7 milhões, não daria para construir 300 casas.
Então, a gente temos que analisar com carinho e saber que esse projeto é muito bom, que a gente vai estar regularizando esses bairros. São 19 bairros, então vamos fazer o possível e o impossível para trabalhar em cima deles. A verba está vindo e nós aprovamos um projeto o mês passado, autorizando a Prolar a trabalhar esse dinheiro nos bairros que estão em regularização. Então, é importante que votemos a favor, né, desse projeto, para que possamos beneficiar todos esses bairros que estão em trâmite de regularização. Deixo aqui adiantado meu voto favorável. Vereador, o senhor só me dá uma Pois parte? não. Eu queria salientar um pouco mais a forma como Vossa Senhoria colocou, que na realidade é isso. Regularizar é dar a oportunidade da pessoa ter uma moradia, mas ter uma moradia digna. Retirá-la do local é sempre muito triste e revoltante, e muda a vida da pessoa. Então a pessoa, ela tem que, na pior das hipóteses, é que tira alguém do seu bairro. Mas a melhor coisa é deixar a pessoa no seu local, no seu habitat, porque é ali que ela cresceu, ali que ela tem as suas raízes, a sua história está ali. Então, somente na pior das hipóteses, tira alguém do lugar, do local. E por isso a regularização, ela é tão importante que a construção de uma residência. A regularização, ela dá dignidade àqueles que têm a sua casa, mas que tem sempre a insegurança. A regularização vai dar a segurança. Então, muito obrigado pela parte. E essa regularização também trazendo para as comunidades, ele se mantendo no local onde está, não só a regularização, mas também a infraestrutura, com água, asfalto, posto médico, o que puder ser levado para o local mais perto dessa comunidade. Então, seria bem isso. Senhor presidente, contribuindo também, eu acho que foi muito feliz a questão da votação da lei da Fundação Prolar, onde incluía a questão da regularização. Como foi dito, a questão ela vem melhorar mesmo a vida da população que ali mora, e esse gasto, a questão com a infraestrutura do bairro é de extrema importância, porque você dá dignidade, você dá qualidade de vida. Isso vem resultar no dia a dia dessas famílias, e a questão mesmo da saúde. Hoje a gente sabe, os bairros que têm uma menor infraestrutura tem grandes índices aí, questão de doenças respiratórias, questão da poeira, toda a estrutura. Então isso vai melhorar a qualidade de vida de 2.000 famílias somente ali no Rio Comprido. Então, com a regularização, esse dinheiro sendo investido na regularização, na estrutura do bairro, com certeza vai abranger muito mais a comunidade de Jacareí, a população vai ganhar muito mais. Como disse, o valor que nós tínhamos em caixa não daria para construir aí muitas casas, e isso vem abaixar aí o déficit habitacional do município. Então, sou favorável e parabenizo aí a iniciativa. Senhor presidente, olha, eu até gostaria aqui da informação da base do governo, né? A respeito do quê? Quais são os locais que vão ser contemplados, tá? Na implementação desses programas, desse projeto de regularização fundiária? Porque seria importante a população saber quais são os bairros. Porque, como eu tenho dito aqui, que muitas das vezes a gente vê aqui, né, o tópico do projeto, mas não tá, vamos dizer assim, bem claro quais são os bairros. Então quer dizer que depois que vai definir os bairros, é isso? Então fica um negócio muito superficial, entendeu? Porque eu tenho visitado os bairros, como por exemplo 22 de abril, que sonha com uma regularização ali, sonha com uma qualidade de vida melhor, com esgoto, com asfalto, enfim, com iluminação pública de melhor qualidade, para os ônibus poderem até ir e subir o bairro, porque recentemente o ônibus não consegue subir o bairro.
teve um ônibus lá que foi tentar subir o bairro e bateu no poste. Voltou de ré, bateu no poste. Como também o próprio, que eu já comentei aqui, o bairro dos Remédios, além de iluminação pública, precisa da regularização também, daquelas chácaras ali, 1º de Maio, Igarapés, Rio Comprido, enfim, né, porque na verdade são 5 milhões de reais. E sem contar o quê? Que esses 5 milhões de reais, como o nobre vereador Maurício Raca comentou também, a gente estava conversando aqui, poderia ser economizado, por exemplo, na questão da publicidade, porque está previsto quase 5 milhões em propaganda. Então, a gente fala, às vezes a base do governo fala, só está fazendo aí, falando isso para fazer politicagem, isso, aquilo, tudo mais. Gente, mas espera lá, não está tão claro isso, tão explícito isso. Por que não economizou, de repente, aí, ao longo dessa gestão do governo PT na cidade, né, nessa virada de 16 anos de administração, não daria para economizar aí, sei lá, 500 mil reais por ano para promover essa implementação de programa e projeto de regularização fundiária e assistir os bairros? Então fica aqui o meu apontamento. Eu não posso votar contra o projeto, lógico que não vou votar contra, até porque eu também tenho lutado para que esses bairros recebam esse benefício. Mas a gente fica surpreso. Por que agora, né, no momento desse, onde a Prolar, que a finalidade, uma das maiores finalidades da Prolar, é oferecer moradia, tá? Com baixo custo de aquisição. Então, eu novamente aqui deixo registrado o quê? Gostaria de saber da base do governo quais são os bairros que poderia ser contemplado, enfim, né? E seria bom a população saber sobre isso. Tem alguém aí que quer uma parte da base do governo para falar? Não? Então tá ótimo. Presidente, também gostaria de falar daqui. Nós não podemos deixar de votar, nós temos que votar favorável, porque nós temos 19 bairros da cidade, tem vários bairros da cidade aí, e com as máquinas da prefeitura que veio, parece que já está aí as máquinas, então a frota de máquinas, o prefeito, eu tenho certeza que vai fazer essas ruas aí, os bairros desse povo. Mas nós, vereadores, não pode deixar aqui também de trabalhar e cobrar a prefeitura para mais de 22 mil pessoas inscritas na Prolar. Tem mais de 22 mil pessoas inscritas na Prolar. Eles também precisam de moradia. Porque, olha, pagar aluguel não é fácil. Então, nós, vereadores, temos também lutar aqui para mais de 22 mil pessoas inscritas na Prolar. Porque a Prolar, escreveram eles na Fundação Prolar, eles têm também a responsabilidade de dar o respaldo para esse povo que escreveu lá. Então, o meu voto é favorável, mas também vou lutar para mais de 22 mil pessoas inscritas aqui em Jacareí para a Prolar, a Fundação Prolar da nossa cidade de Jacareí. Eu quero aqui estar fazendo uma colocação e talvez questionar a liderança do governo no seguinte sentido. No orçamento, na LOA desse ano, que é de R$4.671.000, não existe nenhuma rubrica que fala sobre a questão das regularização dos terrenos clandestinos, no caso. Não existe uma rubrica. Agora, o que eu questiono aqui é justamente isso.
será que nós não estamos votando uma coisa irregular? Esse é o questionamento que eu faço. Não sei se alguém pode me responder em relação a isso. Alô. Não, vereador, não entendi a pergunta. O que seria irregular? Então, no caso é o seguinte, eu estou com a LOA desse ano, e para você conseguir ter um crédito adicional, que eu entendo, posso até estar sendo ignorante nessa questão, eu vejo que deveria ter uma rubrica em relação à regularização, tá certo? E eu não vejo essa questão dessa rubrica no caso, né? Que sempre fala, né? Que tem que ter sempre uma rubrica para você poder estar transferindo um recurso, muitas vezes, né? A LOA é diretrizes. A rubrica, ela pode ser criada a qualquer momento, porque na Fundação Prolar ela tem um orçamento X e no plano plurianual ele dá autonomia para você criar alguma rubrica, desde essa lei aprovada agora. Então, vereador, na verdade, acho pertinente a sua colocação. Também tive esse cuidado de conferir isso. E o parágrafo único do artigo 1º, ele cria essa rubrica. Está aqui, ó. As alterações aprovadas nessa lei serão devidamente incorporadas ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e à lei orçamentária de 2005. Então, o parágrafo 1º do artigo 1º desse projeto de lei, ele faz exatamente isso. Ele está criando já, por meio dessa lei, essa rubrica. Entendi. Não, é que uma preocupação que houve na minha cabeça. Não, perfeito. Tá certo? Vá que a gente está votando uma coisa que pode dar algum problema para a gente aqui, né? De estar autorizando. Sim. Porque nós estamos aqui aprendendo ainda, né? Até consultei o próprio, né, o Greco também aqui no caso, né? Tá? Mas se realmente não tem essa necessidade, no caso de estar constando aqui na LOA desse ano, eu não tenho que votar contra, tá, um crédito adicional, tá certo? Para se fazer a regularização de tantas áreas em nossos municípios que precisam dessa regularização. Principalmente, que eu sempre cito aqui o 28 de abril, o Bela Vista, tá, o Ijal, tá, de repente lá o mesmo Rio Comprido, tá, são locais onde necessitam dessa regularização. Até eu estava falando com o Paulinho, que quando nós aprovamos aqui a lei de regularizações, nós falamos em ter um fundo de habitação. E todo aquele recurso que fosse da regularização fosse destinado para esse fundo. Mas a informação que eu tenho, através de um pedido de informação que eu fiz nessa casa, não houve nem um centavo de estar colocando, adicionando, aliás, nesse fundo no caso. Então, Paulinho, tá, nós poderíamos estar aqui com um fundo de habitação muito maior. Tá? Pena que o dinheiro da regularização, da lei de regularização, não foi para esse fundo. Se tivesse esse dinheiro da regularização destinado a esse fundo, com certeza poderia ter aí um crédito adicional muito maior, né, Paulinho? E com isso poder estar regularizando mais bairros aí, tá certo? Apesar de eu não concordar muito, tá, até no dia que nós votamos a lei de regularização da Fundação Prolar, eu disse claramente que eu vejo que a questão da regularização, no caso, deveria ser de uma secretaria da própria administração, não da Fundação Prolar, no caso. Eu lembro que eu falei claramente sobre isso aí, que a Fundação deveria, na verdade, construir casas. Esse é o principal propósito que eu vi nessa questão. Mas foi aprovado e tudo mais, então abriu essa brecha. Então, hoje, a Fundação Prolar, ela regulariza também, né, áreas com problemas, tá certo? Mas, você tem alguma coisa a falar? Vereador, permite uma parte. Então, como eu falei, né, esse projeto ele teria que ter no seu corpo ou na sua justificativa o nome dos bairros que iriam ser contemplados, não é verdade? Tá certo, realmente, né? Mas, continuando aqui, então essa questão de estar regularizando, tá, os bairros com esse crédito adicional, tá, eu não tenho que ser contra, tá? Eu sou favorável
a essa questão do crédito institucional. O projeto continua em discussão. Eu não posso deixar de também fazer alguns comentários. Eu acho que todas as opiniões elas têm que ser bem-vindas. Edgar, eu falo diretamente agora. Eu compreendo talvez essa preocupação sua de que nós deveríamos ter um órgão específico, né? Talvez uma secretaria. Eu olho hoje as secretarias, não consigo enxergar uma única secretaria capaz de fazer todo esse trabalho de regularização. Por exemplo, você pega a Secretaria de Planejamento, que talvez tenha a parte técnica, a parte de estudo, mas não tem a parte social. Então, não dá para ela fazer sozinha, precisaria ter a parte social. Quem tem hoje, na minha opinião, a parte social diretamente ligada à questão de moradia ou regularização fundiária é a Fundação Prolar. A Fundação Prolar, realmente, lá atrás, quando a gente tinha uma realidade diferente, ela foi criada, obviamente, com objetivos específicos. Tanto é que ela não é uma secretaria de habitação, ela é uma fundação que tinha o objetivo, inclusive, de ter fundos para poder trabalhar a questão da moradia de forma direta. O tempo foi passando e outros problemas vieram aí surgindo, inclusive a lei que a gente votou, e eu me lembro que todos aqui foram a favor, justamente porque ela vem a complementar uma falha ou uma falta que havia dentro das competências da Fundação Prolar, que inclusive está na Constituição Federal, que é a questão da regularização fundiária. Eu acho que é uma experiência nova, talvez. Eu acho que a gente está sendo pioneiro nisso. Essa sua preocupação, ela é pertinente, porque a gente sempre fala em fundação, acha que tem que fazer caso. Hoje, graças a Deus, o governo federal, ele tem conseguido suprir essa necessidade de todos os municípios, independente de partidos. É só uma questão de querer. Quando o Minha Casa Minha Vida ele é disponibilizado aí para os municípios, basta a boa vontade dos prefeitos e você consegue atender uma parcela da sociedade que é aquela classe menos favorecida. Nós temos aquele programa que é para de 0 a 3 salários. E Jacareí entregou 1.248 unidades. Eu acho que a gente tem uma fonte muito melhor para a construção de casa, com uma estrutura que o município não tem. Eu vou fazer uma conta de padeira aqui, como a gente fala. Se eu pegasse hoje 5 milhões, eu não conseguiria construir, olha, veja bem, hein? Eu estou falando só da casa, sem o terreno. Eu não conseguiria construir 50 casas. Ou seja, eu vou pegar um valor desse, construo 50 casas, o Valmir falou em 22 mil pessoas. Não estou resolvendo, e não tem dinheiro para isso, mas o governo federal tem, o governo do estado tem, e aí o município tem que ser inteligente e saber fazer essa parceria. E como eu disse, nós entregamos aí mais de 1.200 unidades, e estamos com expectativa de avançarmos mais e conseguirmos atender. Eu acho que o que a Fundação Prolar está fazendo, eu acho que é uma coisa pioneira, muito positiva. Quem tiver oportunidade de ir lá no Rio Comprido, vários já tiveram, eu acho que é uma coisa, é um sonho que está sendo realizado aqui na cidade por essas pessoas, que passaram mais de 20 anos aí, que não teve prefeito com coragem de mexer nessa ferida. E não é só o Rio Comprido, 22 de abril, o Bela Vista, e aí a gente vai longe. Então, assim, não é querer puxar, falar que, olha, o nosso governo... Não, mas alguém teve coragem de mexer com o assunto, que vocês sabem que no Brasil é um problema sério, gente. Regularização fundiária para pobre é um problema. Todo respeito à justiça aí, mas não passa nada. Os interesses, né? Esse caso lá do Rio Comprido, que o Paulinho sabe melhor que eu, é uma guerra lá com a empresa. Então, hoje a gente está aí vendo uma possibilidade de trazer esperança para aquela população através da nossa ação aqui, dos 13 vereadores. Eu não tenho dúvida que todos nós aqui temos participação direta nessa conquista, né? Vamos chamar assim, que é lá a regularização pioneira do Rio Comprido. Com certeza, aquilo dando certo, a gente vai estender aos demais. Espero que os outros prefeitos que venham deem continuidade nisso também. Mas se você está querendo uma parte... Não, eu só fiz essa colocação na tribuna, né? Justamente porque São José dos Campos também, eu dou como exemplo, né? Existe a Secretaria de Habitação lá. E ao mesmo tempo você tem uma Secretaria de Assuntos Fundiários. Isso não quer dizer que eu falo que aqui em Jacareí tem que ter uma secretaria também.
mas ela poderia ter uma diretoria, um departamento, dentro, por exemplo, do planejamento, né, tá, que fosse de assuntos fundiários. Aí sim você utilizaria esse departamento para fazer as regularizações. É isso que eu quis dizer, né, quando mesmo naquele momento da votação da Fundação, com relação à mudança da estrutura da Fundação Prolar, tá, eu quis dizer dessa maneira, né, que deveria ser um departamento, tá certo? Não precisa nem ser secretaria, para discutir assuntos fundiários, no caso, né? Eu entendo e acho legal essa preocupação. Acho que vai chegar um momento, até pelo tamanho, espero que os loteamentos, né, irregulares, eles parem por aí, né? Porque isso não é uma coisa boa. Então, eu acho assim, utilizar hoje a estrutura que a Fundação Prolar tem, inclusive com assistentes sociais, técnicos e financeiros, se não me falha a memória, acho que tem também corpo técnico lá na área de engenharia. E isso é o que nós temos de melhor hoje para ser utilizado para fazer esse trabalho, como eu disse, um trabalho que todos os prefeitos abominam mexer, porque sabem que é uma casca de ferida complicada. Então, eu fico assim, muito feliz de estar participando hoje, né, como vereador dessa legislatura, dessa gestão, que a gente vai fazer uma coisa pioneira. E, como eu disse, quem estiver lá no bairro vai ver a alegria, a felicidade e a esperança que tem se dado lá para aquela população. E, com certeza, o pessoal do 22 de abril, do Bela Vista, eu falo esses um que eu lembro aqui, eu estou fugindo os outros aqui, eles vão ficar com essa expectativa. E é através desses recursos que a gente vai conseguir fazer esse trabalho, tá certo? Eu agradeço aí a compreensão de todos. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Passamos então à votação em primeira discussão. Vereadora Analino. Favorável. Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Valmir Meia Lua. Favorável. Vereador Edgar Sassaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Justificando o voto, senhor presidente, considerando que trata-se apenas de um remanejamento contábil de um dinheiro que já é vinculado à Fundação Prolar, exatamente por ela não estar utilizando, era obrigatório estar sendo aplicado para que o valor desse dinheiro não se depreciasse, e que agora está sendo dada uma destinação com as devidas previsões orçamentárias. Acho que é importante essa evolução da Prolar atuar agora dentro da lei, porque na verdade ela já estava fazendo esse trabalho de forma extraoficial na regularização. Penso que é o departamento pertinente para fazer esse trabalho de regularização dos bairros. Voto favorável, acho que é importante e tem muita gente precisando dessa regularização. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Primeiro eu quero parabenizar este governo pela iniciativa de estar iniciando um processo de regularização desses 19 bairros. Ponto. Isso é muito importante para todos esses moradores. Se for contar, dá milhares e milhares de pessoas que vão ser contempladas e isso é ótimo. Eu só questionei a finalidade da Fundação Prolar, porque também descobriu esse pessoal que precisa de moradia. Mas como o vereador Fernando falou outro dia, interessante, uma continha rápida de padeiro. 16 anos do governo do PT, quase 5 milhões em publicidade. Dá quase 80 milhões em 16 anos. Daria para construir casas, regularizar. E quer melhor publicidade do que isso? Nós atenderia milhares de pessoas. Mas meu voto eu não posso deixar de votar contrário, né? Favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, favorável. Vereadora Rose Gaspar. Eu voto favorável, defendendo o projeto, e a melhor publicidade que nós temos, que o nosso governo tem, é fazer acontecer. E o fazer acontecer já está lá no Rio Comprido, para todo mundo ver, e em outras obras também que nós já fizemos nessa cidade. Sou favorável ao projeto. Projeto de lei 16, número 16, 2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para a realização fundiária de núcleos de interesse social da Fundação Prolar de Jacareí, de prefeito Hamilton Ribeiro Mota, foi aprovado em primeira discussão por 12 votos.